Vamos agora realizar algumas operações utilizando frações: adição, subtração, multiplicação e divisão de fração. Na primeira atividade, o que é que nós vamos fazer? Qual é aí a fração que representa as partes de um total de 5 partes? Observe que está perguntando qual é a fração que representa as partes de um total de 5 partes. Já está dizendo. Embaixo eu tenho um total de 5 partes. Logo, no denominador eu tenho o número 5. E no numerador, qual é a fração que representa 3 partes? Logo, é o número 3. 3 quinto. Ou seja, eu tenho 3 partes de um total de 5 partes. Ou seja, a resposta é a letra A. Vejamos agora a questão de número 2. Analisem comigo. Qual é a fração equivalente a 2 quartos? O que é uma fração equivalente? Quem recorda o que é fração equivalente? Fração equivalente é aquela fração que eu vou dividir. É a fração que eu vou simplificar. São aquelas que vão representar a mesma quantidade ou o mesmo número, mesmo que tenham numeradores e denominadores diferentes. Logo, eu tenho aqui a fração 2 quartos, que simplificando eu vou encontrar o determinado valor. Vejam comigo. 2 quartos. Dividindo 2 quartos. Qual o número que eu vou poder dividir 2 e 4 ao mesmo tempo? Eu posso dividir por 1, mas por 1 eu vou ter o mesmo resultado. Então, na sequência, se eu dividir por 2, 2 dividindo por 2 vai dar 1. E 4 dividindo por 2 vai dar 2. Ou seja, 1 meio, que é a letra A. Quando o número é maior, o que é que eu posso fazer para encontrar aí essa fração equivalente? Você pode buscar pelo máximo divisor comum. E no máximo divisor comum, eu vou calcular e vou encontrar qual é o número que eu posso dividir ao mesmo tempo, numerador e denominador. Então, eu vou começar. 2
4. Por 1 vai dar o mesmo resultado, então eu não preciso colocar. Eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Continuo dividindo por 2, porque eu tenho um número que ainda dá para dividir. E eu preciso ficar aqui no final com 1. Então, 1 dividido para 2 eu não posso, então eu repito o número 1. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Logo, 2 e 4 é divisível aqui pelo número 2. Eu divido 2 por 2, que deu 1, e o 4 por 2, que deu 2. Então, esse aqui é o máximo divisor comum, 2. Então, na fração equivalente, é o primeiro número que eu vou utilizar para simplificar essa fração. Vamos agora para a questão de número 3. Qual é o resultado aí da soma de 1/3 mais 1/3? O que é que nós já sabemos? Nós sabemos que a fração, quando ela tem o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador que vai aparecer nessa fração. A mesma coisa acontece com a subtração. Se os denominadores forem iguais, eu repito. Logo, eu tenho 1/3 mais 1/3. Eu repito o denominador, que é 3, e aí eu faço a soma, a adição de 1 mais 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Logo, 1/3 mais 1/3 é 2/3. 2/3 está presente na letra B. Agora, se os denominadores fossem diferentes, por exemplo, se aqui eu tivesse 1/3 mais 1/4, 1/3 mais 1/4, eu ia fazer da seguinte forma. Como os denominadores eles são diferentes, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, eu vou buscar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, o 3 e o 4, e eu vou reescrever as frações com um novo denominador. Ou eu posso fazer o efeito borboleta. Qual é o efeito borboleta? Eu vou multiplicar numerador com denominador e denominador com numerador. Logo, 1 vezes 4 é 4. 3 vezes 1 é 3. No denominador, o que é que eu faço? No denominador, eu vou multiplicar. Eu multiplico o primeiro denominador vezes o segundo. Então, 3 vezes 4, 12. 12. Ou eu posso ainda repetir o denominador . 4/3 mais 3/4, que é a nova fração que eu encontrei. E agora sim, eu realizo a soma. 4 mais 3
7. E 3 vezes 4, 12. Ou seja, eu tenho aqui, nesse caso, 7, 12 avos. Vamos ver agora a próxima questão, que é a questão de número 4. O que significa o numerador em uma fração? O que é o numerador? O numerador é o total de partes, é a parte sombreada, é o número de partes que estamos considerando ou é o número de partes que não estamos considerando? A resposta correta é a letra C. O numerador é o número de partes que estamos considerando. Ou seja, é o número de partes que vai ficar na parte superior, aqui em cima. Logo, se eu digo 3/4, 3 é o meu numerador e 4 aqui, os quartos, é o denominador. Então, o número de partes que nós estamos considerando. Ou seja, em uma fração de 4 partes, três partes eu iria colorir. 3/4. Vamos ver a questão de número 5. Qual fração representa uma metade? O que é a metade, gente? A metade é o meio. Eu vou pegar o número de partes que foi dividido no denominador e vou dividir pelo número que está presente no numerador. Por exemplo, 2/4. Então, eu tenho um total de 4 partes. E nessas 4 partes, eu tenho 2 partes em destaque. 2/4. Ou seja, 2/4 aqui é a metade. 2 é a metade de 4. No segundo caso, eu tenho 3/6. Então, eu tenho uma fração com 6 partes. Onde nessas 6 partes eu tenho 3 que estão sendo representadas. Ou seja, aqui eu tenho 3/6. Também é a metade, pois 3 é a metade de 6. Vejamos aqui agora a letra C. Agora eu tenho uma fração representada por 8 partes. E essas 8 partes eu vou agora pintar 4, que é 4/8. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 também é a metade de 8. Letra A, letra B, letra C estão corretas. Logo, todas as alternativas estão corretas. A letra D. Agora eu venho para a questão de número 6. Na questão de número 6, vocês agora vão descobrir qual é o resultado da multiplicação. Em uma fração, é muito fácil multiplicar.
Por quê? Eu vou multiplicar numerador por numerador, ou seja, aqui eu tenho 2 vezes 3 e denominador por denominador, 5 vezes 4. Logo, eu tenho, quanto é 2 vezes 3? 6. Quanto é 5 vezes 4? 20. Onde é que eu tenho aí? 6 vinteavos, ou 6 vigésimo. Eu tenho na letra A. Vamos ver a próxima questão, que é a questão de número 7. Qual é aí a fração que representa 4 partes de um total de 10 partes? Vamos ver, muito simples. O total é 10. Mas a fração que eu quero encontrar é a fração que representa 4 partes desse 10. Ou seja, 4 décimos. Onde é que eu tenho aí 4 décimos? Eu tenho na letra A. 4 décimos. Se eu fosse simplificar esse 4 décimos, na simplificação, lembra que eu vou dividir esse número. Eu tenho que encontrar um número que seja divisível pelo numerador e pelo denominador ao mesmo tempo. Logo, eu só vou poder dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Ou seja, simplificando 4 décimos, eu vou encontrar aqui 2 quintos. Logo, a letra D também está correta. Por quê? Simplificando, eu vou encontrar esse resultado. Quem colocou a letra A está correta. E quem colocou a letra D também está correta, porque A e C estão corretas. Vamos ver agora a questão de número 8. Na questão de número 8, você vai encontrar aí o resultado da divisão. Como é que eu faço para encontrar o resultado da divisão? Para dividir frações, é preciso que a gente mantenha a primeira fração. Para encontrar o inverso da segunda fração, invertendo o numerador e o denominador. Como assim? Eu vou colocar aqui 1/2 dividido por 1/4. Onde eu vou pegar o numerador, que é 1, e vou multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é 4. 1 vezes 4 é igual a 4. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o denominador da primeira fração e multiplicar pelo numerador da segunda. 2 vezes 1 é igual a 2. Vejam que eu encontrei uma nova fração. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora que eu encontrei a nova fração, eu vou simplificar essa fração.
Simplificando essa fração, eu tenho o número de cima do numerador dividido pelo número de baixo, que é o denominador. Então, 4, se eu dividir por 2, vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Ainda simplificando, se eu pego 2 e divido por 1, vai dar o total de 2. Logo, a resposta da questão 8 é número 2. A letra C. Bem simples. Vamos ver agora a questão de número 9. Qual é o resultado da divisão? 3/4 dividido por 1/2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu vou encontrar o inverso da segunda fração, invertendo aí o numerador e o denominador. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E 4 vezes 1 é igual a 4. Simplificando, eu tenho 6 dividido por 2 vai dar 3. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Logo, a resposta é 3 segundos. Onde é que eu tenho essa resposta? É a letra B. Ou vou para a próxima questão agora. A questão agora de número 10. Na questão de número 10, o que é que nós devemos fazer para dividir frações? Então, a letra A diz que eu devo multiplicar pelo denominador, multiplicar pelo inverso da segunda fração, na letra B, somar os numeradores ou subtrair os denominadores. Então, o que foi que eu fiz na fração anterior? Eu multipliquei pelo inverso da segunda. Olha como eu fiz. 3/4 dividido por 1/2. 3/4 dividido por 1/2. Então, eu multipliquei, olha só, numerador por denominador, que deu 6. Depois, eu multipliquei denominador por numerador. 4 vezes 1, 4. Então, para encontrar aí uma divisão de uma fração, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, a letra B. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Lembra que, enquanto houver possibilidade de simplificação, eu vou simplificar. E a maneira mais simples de simplificar é encontrando o máximo divisor comum. Aqui, por exemplo, no máximo divisor comum de 6 e 4, vamos lá? Por 2 dá 3, por 2 dá 2. Continuo por 2. 3 dividido por 2 eu não consigo, eu vou colocar o número 3. E 2 dividido por 2
vai dar 1. Agora, eu não consigo mais dividir nem 3, nem 1 por 2. Eu vou dividir pelo próximo número, que é 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí, eu repito o 1. Eu só consegui dividir 6 e 4 ao mesmo tempo por 2. Pelo primeiro 2. Quando eu fui tentar dividir 3 e 2 por 2, eu só consegui dividir o 2, eu não dividi o 3. Logo, o máximo divisor comum é o número 2. É por isso que na simplificação eu começo dividindo por 2. Que 6 dividido por 2 vai dar 3 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Espero que vocês tenham acertado todas as questões.